Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu sou um militante que estou acostumado a ver, ouvir a comunidade internacional ser denunciada na sua hipocrisia diante da diferença de tratamento que se dá aos países pelo mundo. É muito comum, é muito fácil a gente ver a união da comunidade internacional para denunciar as violações de direitos, para denunciar um determinado líder político como genocida, como terrorista, quando esse país, esses líderes políticos incomodam a ordem mundial. Então, Gaddafi foi atacado por desrespeitar os direitos humanos, Saddam Hussein, Bashar al-Assad, mas ninguém fala da Arábia Saudita, por exemplo, né, que corta a cabeça de mulheres adúlteras, que não tem o mínimo de respeito pela liberdade religiosa, ou tantos outros países no mundo, em que nós vemos as atrocidades se acumularem, mas, como são países subservientes à ordem mundial, não são atacados. Infelizmente, eu sou obrigado a incluir o Brasil como um país beneficiado pela hipocrisia da ordem mundial, dos mecanismos internacionais, um país que, por ser submisso, por ser subserviente aos interesses do capitalismo global, não é denunciado como o que ele é. O Brasil é um país genocida. Aqui, neste país, se promove o genocídio da população negra. Esses dias foi publicado o Atlas da Violência no Brasil 2017, com dados de 2005 a 2015. Eu queria, por favor, pedir para a equipe técnica da Câmara colocar a imagem que a minha equipe preparou. Vejam só, entre 2005 e 2015, 588.579 pessoas foram assassinadas no Brasil. Dessas, 417.891 pessoas eram negras. 71% das vítimas de homicídio nesse país são pessoas negras. Como? Eu queria que alguém me explicasse como o Brasil ainda não foi considerado um Estado pária pela comunidade internacional, por ser um Estado que promove o genocídio da sua população negra. Como os nossos presidentes, ex-presidentes, governadores e ex-governadores ainda não foram intimados pelo Tribunal Penal Internacional a responderem pelo genocídio da população negra no nosso país. Eu não vou me surpreender se em algum momento a comunidade internacional reagir e a gente começar a ver os governadores e os presidentes do Brasil tendo que sentar no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional por promoverem o genocídio da população negra. Sérgio Cabral está em Bangu por corrupção, mas como comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, durante 8 anos, Sérgio Cabral é mais um dos que deveriam estar sentados no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional, acusado de comandar o genocídio da população negra do Estado
do Rio de Janeiro. Os dados são estarrecedores. A população negra no Brasil corresponde, segundo o IBGE, a 54% da população. 71%, considerando pretos e pardos como negros. 71% dos mortos serem negros é claramente a indicação de que há uma seletividade nos homicídios no nosso país. E se nós pegamos os dados que tratam dos homicídios de mulheres negras, isso ainda fica mais claro. De 2005 a 2015, o índice de homicídios de mulheres não negras caiu em 7,4%, enquanto no mesmo período o número de homicídio de mulheres negras subiu 22% no nosso país. Esse genocídio, ele não começou ontem. Esse genocídio, evidentemente, começou quando a invasão portuguesa desse território trouxe a escravidão como sua principal força de trabalho durante todo o período colonial e que depois permaneceu durante todo o período do Império. Quando houve a abolição da escravidão no nosso país, não houve indenização para os escravos. Diferente dos Estados Unidos, que, por exemplo, deram 1 acre de terra e 4 mulas para cada escravo poder começar a sua vida, no Brasil, o Império, que alguns historiadores picaretas, às vezes tentam vender a imagem de que o Pedro II era um abolicionista, de que a princesa Isabel era uma abolicionista. O Império queria indenizar os donos de escravos pelo prejuízo com o fim da escravidão. Não indenizou porque o Império caiu no ano seguinte. Mas o fato é que, de 1888 até hoje, a política do Estado brasileiro não foi uma política de indenizar os ex-escravos, de garantir políticas públicas que permitissem a superação dessa herança escravocrata. No primeiro momento, sem indenização, os ex-escravos tinham 2 caminhos possíveis: continuar na prática, na condição de escravos, nas fazendas onde já trabalhavam, ou migrar para as cidades. E nas cidades encontravam a criminalização da cultura negra. No início do século XX, nessa cidade, chegou a funcionar a excrescência de uma delegacia de polícias chamada Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. Era a delegacia de polícia responsável por prender o pai de santo, o sambista, o capoeirista, o maconheiro, todos aqueles que de uma maneira ou de outra expressavam traços da cultura negra. E assim nós chegamos ao início do século XXI. A política de criminalização, a política de marginalização prosseguem. E chegamos nessa situação. 71% dos assassinados no nosso país, 71% das vítimas de homicídio são negros e negras. O genocídio continua, os genocidas andam pelos nossos palácios, governam o nosso país, comandam as polícias militares.